Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros da Caminhada Espírita. Hoje estamos aqui junto de um grande amigo, de um grande coração, um trabalhador da Seara Espírita, que vai junto da gente trocar um pouco das nossas experiências, trocar um pouco dos nossos estudos e, principalmente, trazer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita no seu capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei, baseada, numa fala do nosso Mestre Jesus, que está em Mateus 5, 17 a 18. Adnilson, um grande prazer. Vamos fazer uma prece rápida aqui para a gente poder ambientar, pedindo a esse Mestre querido que nos abençoe, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais que coordenam o movimento espírita na cidade de Barra Mansa, possam nos auxiliar para que esse bate-papo possa ser produtivo e que toque corações, que é o nosso objetivo, o objetivo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Adnilson, vamos lá. Ó. O que a gente poderia começar falando desse capítulo tão importante, dessa obra tão importante aqui do nosso Pentateuco Espírita? O que você recomendaria para nós em primeiro plano? Eu gosto sempre de iniciar o estudo desse capítulo, né? Geralmente, quando a gente vai estudar uma obra como essa, a gente começa pelo capítulo 1, né? Mas eu sempre me recordo assim da introdução, né? É igual eu lembro assim do Livro dos Espíritos, né? Fala assim, ó, tem que ler o Livro dos Espíritos. E as pessoas já vão, como é um livro de perguntas e respostas, as pessoas já vão direto para a questão número 1, que é Deus. E esquece a introdução, que é importante, que lá nós vamos encontrar o que é o Espiritismo, a explicação de Kardec sobre o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo também. Geralmente, quando a gente vai começar o estudo dessa obra, nas palestras públicas, a gente começa com o capítulo 1, costuma geralmente pular assim a introdução. E eu gosto muito da parte quando Allan Kardec fala do objetivo de estudar essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vai destacar ali que ele diz assim, né, pode dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E Allan Kardec diz que as 4 primeiras elas têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente e inatacável. Diante desse código divino, diz Allan Kardec, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dominantes. Aliás, conclui Allan Kardec nesse trechinho, se o discutisse, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então, diz Allan Kardec, que finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade da humanidade. A humanidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, essa parte que será objeto exclusivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu acho interessante essa parte, porque nos remete, né, a uma obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E já que nós estamos tratando de lei, da lei moral, da lei divina, Allan Kardec, então, no Livro dos Espíritos, na questão 619, porque nós vamos falar
desse capítulo 1, não vim destruir a lei, então nós vamos falar da primeira revelação, que é Moisés, da segunda revelação, que é Jesus, e a Cristo. terceira revelação, que é o Espiritismo. Né? Perfeito. E aí, então, eu acho importante a gente lembrar, porque se tem a primeira revelação, tem a segunda, tem a terceira revelação, né? Aliás, tem a primeira, tem a segunda, aí vem agora a terceira, que é o Espiritismo. Então, por que isso? Por que mais Precisava uma dela? precisava mais uma revelação, ou como diz um amigo meu, diria mais uma religião, né? Já tem tantas religiões, mas nós estamos tratando da lei divina. Né? E qual é o objetivo? Já que nós estamos falando de revelação, olha a pergunta que Allan Kardec então faz em O Livro dos Espíritos, na questão 619. Justamente na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente das leis morais, que é, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o aprofundamento dos ensinamentos contidos nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, nessa questão 619, Allan Kardec trata disso. Então, ele faz a seguinte pergunta: a todos os homens facultou Deus, então, os meios de conhecerem a sua lei, ou seja, a lei de Deus? E então os espíritos responderam a Allan Kardec: todos podem conhecê-la, todos, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Então, todos, entretanto, a compreenderão um dia. Portanto, forçoso é que o progresso se efetue. Então, ou seja, isso é muito importante, porque existe essa lei divina, né? E todos um dia terão a oportunidade de compreender. E aí, na questão 620, antes da gente ir direto lá para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, então, vai reforçar, deixar claro para a gente, fazendo uma pergunta que é a 620. Antes da gente se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois, quando nós estamos aqui encarnados? É mais fácil a gente compreender quando nós estamos no mundo espiritual ou quando a gente reencarna? Então, é uma resposta muito profunda. Né? Compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela, guarda, então, a intuição quando unida ao corpo. Então, ou seja, dependendo da evolução do espírito, lá no mundo espiritual, ele tem assim uma compreensão dessa lei. Mas quando a gente se une ao corpo, quando a gente reencarna, nós que já estamos aqui encarnados, né, a gente tem assim uma vaga intuição dessas leis. Aí o que acontece? Complementa lá os espíritos Allan Kardec. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça essas leis. Então, é daí a nossa grande dificuldade, porque já que nós temos livre-arbítrio, então nós tomamos as nossas decisões aqui. Muitas das vezes, essas decisões, em função do nosso livre-arbítrio, nos traz assim grande sofrimento. E aí, para a gente concluir esse trechinho, porque já que nós vamos falar aqui da primeira revelação, que é Moisés, que traz para a humanidade, em especial, os 10 mandamentos, conhecido como Decálogo. Vem Jesus trazer a lição de redenção e amor para toda a humanidade. E a terceira revelação, que é o Espiritismo. E nós sabemos muito bem, muita gente fala assim, nossa, então tem que estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Pentateuco todo. Pentateuco todo. Né? E fora as outras obras, né, de Emmanuel, de André Luiz, então é muita coisa. Né? Então a gente sabe que até, né, o Velho Testamento é difícil? Sim, muito difícil. Muita simbologia. E a mensagem do Cristo, que não é tão simples assim. Né? E aí, apesar de ser a lição de redenção, de amor para toda a humanidade. Então,
Se a gente não consegue compreender lendo, ou muitas das vezes, quando alguém nos explica essas leis, Allan Kardec, então, vai receber uma resposta dos Espíritos muito interessante, para que a gente não tenha dúvida, que está na questão 621. Kardec pergunta assim, aonde, então, que está escrita a lei de Deus? Na Pergunta consciência. muito, muito importante. E a Muito resposta, pequenininha. pequenininha, na consciência. Então, ou seja, não importa se a gente tem dificuldade na compreensão dessas leis quando a gente estuda, né? Eu não consigo estudar o Velho Testamento, é muito difícil. Eu não consigo estudar o Novo Testamento. Né? As obras da codificação é difícil. Né? Ou aqueles que não querem procurar a religião, ou aqueles que não querem se utilizar dessas informações para a sua transformação moral. Então, o que faz que, em determinados momentos da sua vida, ele seja, então, influenciado pelos benfeitores espirituais, em função de uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Então, o fato dessas leis, elas estarem na nossa consciência, então é ali que os espíritos atuam. E aí eu quero encerrar essa parte dos espíritos numa outra, na questão 621A. Então, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, então, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se está na nossa consciência. Né? Então, por que Moisés teve que trazer a primeira revelação? Jesus, a lição de amor e redenção para a humanidade, e o Espiritismo como terceira revelação. Então, a resposta é bem clara. Ele a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus lhe fosse lembrado. Então, fica aí essa Eu achei breve excelente introdução, introdução. porque o que acontece? O que eu tinha separado aqui para a gente conversar é justamente o ponto que me tocava, assim, os graus de evolução que a humanidade estava e está para receber essas revelações. Então, Exatamente. como que há 5.000 anos atrás o Espiritismo viria à humanidade? Realmente fica claro para nós aí, diante de, principalmente dessas questões que você leu, que necessitava de um avanço a cada momento para que cada uma dessas revelações viesse até nós, né? E isso não tira a importância de cada uma delas, né? A importância da revelação junto de Moisés, a do Cristo grandiosa, e agora do Espiritismo para dar um encaminhamento maior, com mais informações, mais explicações. Achei muito pertinente a Exatamente. gente falar disso, desse início aí, Odnilson. Isso é Gostei muito. importante. E aí, né, avançando assim, só porque estou lembrando aqui, Vamos lá. do capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3, para a gente fundamentar, né, isso que a gente acabou de comentar. Então, já que a gente precisa ser lembrado, né, então a gente vê o próprio Cristo prometendo para nós a terceira revelação, que está lá em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Perfeito. Que é uma frase, que é um capítulo e versículo muito conhecido de todos nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito é verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, aí vem o ensinamento. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então, ou seja, veio Moisés, nós não aprendemos. Veio Jesus trazer a lição de redenção e amor, né? A humanidade ainda, né, vivendo em trevas. Né? A dificuldade que se tem na compreensão dos seus ensinamentos,
na aplicação da lei de amor, de justiça e de caridade. Então, ele já, sabendo da nossa grande dificuldade, lá naquela época dele, ele já deixa, né, a vida do Consolador, justamente para quê? Né? Ensinar tudo aquilo que ele disse e recordar. Então, além de ser uma Foi dito. revelação, é uma rememorização também, né? Porque ele vem Exatamente. trazer tantos ensinamentos e explicá-los. As próprias Ensinar parábolas. e recordar. Exatamente. Muito legal. E o Adnilson, e essa sensibilidade do Kardec de colocar como um capítulo 1 aí, esse não vim destruir a lei. O que a gente pode, né, dentro desse contexto aí que a gente já está falando, da própria evolução, né, de tudo que está acontecendo ao seu tempo, né, o amparo que Kardec teve para colocar isso no primeiro momento. O que você acha que a gente pode falar disso daí? Eu estava aqui recordando aqui, né, no livro O Consolador, questão 271, né, que a humanidade da era cristã, ela recebeu a revelação divina nesses 3 aspectos, né, essenciais. No caso, Moisés, que trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Então, isso é fundamental para cada um de nós. Né? Eu gostaria aqui de recordar um trechinho, né, dessa passagem. Vamos lá. Então, eu vou ler aqui o que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, no caso de Moisés, que Allan Kardec vai explicar para todos nós, nessa lei mosaica, há 2 partes distintas, né? Que é a lei de Deus, promulgada por ele lá no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. A primeira, ela é invariável, diz Allan Kardec. E a outra, ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e vai se modificando com o tempo. A lei de Deus, por exemplo, ela vai estar formulada onde? Lá nos 10 mandamentos seguintes. Então, é interessante porque a gente fala muito assim dos 10 mandamentos, né? E eu estava recordando aqui, por exemplo, que quando a gente pega quando a gente fala de lei, esse trechinho que a gente acabou de ler aqui, que está em Mateus, no capítulo 5, né, versículo 17 e 18, quando ele fala, não penseis que eu vim destruir a lei, ou os profetas, então ele está falando do quê? Não somente da Torá do povo judeu, né? Os 5 livros de Moisés, que é a Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, né? E aí é muito interessante isso. Mas, e os profetas também. Mas só no Pentateuco de Moisés, nós temos lá mais de 613 mandamentos. Todos são divinos? Hein? Todos Não, ou esses fazem seja, parte da lei divina? não. Alguns é como Kardec está dizendo aqui, né? Então, como Moisés precisava, né, vamos dizer assim, que imagine isso, né? Há mais ou menos 3.500 anos atrás, eu imagino como é que era o povo naquela época. Então, Moisés precisava disciplinar o povo. Então, tinha algumas leis que a gente já ouviu falar muito, né? Olho por olho, dente por dente. Né? Então, a gente vai encontrar, já naquela época, já na época de Jesus, a dificuldade deles com relação a determinados ensinamentos que Jesus dava. Eu me recordo aqui, por exemplo, do sábado. O sábado é sagrado. Né? Então, de repente, Jesus está lá na sinagoga. Era uma lei, desculpa te interromper, era uma lei que o povo hebreu seguia à risca, né? Seguia à risca. Sábado era uma coisa muito forte. Exatamente. Então, é muito interessante isso, porque, só para a gente ver assim, um exemplo, né?
da lei divina, recebido por Moisés, os mandamentos, e também as suas leis disciplinares. E eu estou trazendo essa como exemplo aqui com relação à questão do sábado. Né? Então, isso é como se você estivesse fazendo um teste com Jesus. Então, Jesus entra ali na sinagoga, está ensinando. Se Jesus está ensinando, e judeu que ele é, né? Então ele conhecia a lei. Né? Jesus, desde pequenininho, participava lá dos estudos na sinagoga. Né? Então ele tinha profundo conhecimento. E até porque nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta. Então Só ele conhece isso. profundamente essas leis. Então ele está lá ensinando. Né? E aí tá lá os escribas, tá os fariseus estão lá, e aí então eles estão, nesse momento, eles olham, quer dizer, será que ele vai querer curar, fazer alguma cura aqui hoje? E como nós sabemos, né, Jesus, que é o nosso guia e modelo, naquele momento ele lê o pensamento deles, faz uma leitura do pensamento. E é nesse momento que Jesus traz um homem que estava ali, tinha a mão mirrada. Não é? E aí Jesus traz ele para o centro. E o que tem ali no centro, geralmente? É onde se posiciona aquele que vai fazer a leitura da Torá, da lei. Então, ou seja, imagine isso. Olha a moral do Cristo. Né? Então, traz o homem para o centro, chama a atenção de todo mundo, e aí, então, a gente tem assim, um momento muito interessante. Né? E ele diz assim, olha só, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tem uma ovelha, e se num sábado a tal ovelha cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer o bem nos sábados? Então disse àquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou são como a outra. E olha a reação dos fariseus. Né? Tendo saído, formaram o conselho contra ele para o matar. Então, olha que coisa interessante. Né? Então, isso é para a gente entender, né? E são Além da lei, várias passagens de Jesus que são várias acontece isso no passagens. sábado, justamente no sábado, né? Exatamente. Então, eles estavam muito preocupados com isso, né? Porque Jesus vem trazer o quê? A lição de amor e redenção para a humanidade. Então, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava modificando, ele não estava cumprindo a lei de Deus? Não, ele estava cumprindo a lei de Deus. Né? Mas naquele momento ali, é como se ele estivesse revogando a lei de Moisés. Não é? Por quê? Porque o contexto lá, todas as leis, todos os mandamentos ali eram divinos. Não tinha essa visão de que os 10 mandamentos tinham o cunho divino, né? Para eles, o entendimento deles era a amplitude. Exatamente. Então, é por isso que a gente vai encontrar ali, eu estava pesquisando isso, né? E vendo que desses 613 mandamentos, né, 248 mandamentos são obrigatórios. E 365 são mandamentos proibitivos. Então, claro que depois, né, com o tempo, eles foram fazendo essa lista, né, de mandamentos. E aí deu um total de 613 mandamentos. Então, esse é um deles. Ou seja, para eles, Jesus teria que ter cumprido o que está na lei. Ou seja, no sábado não se faz nada. Né? E, neste caso ali, Jesus conseguiu sair daquela situação, né? Mas eles foram atrás. Mas, na época de Moisés, a gente tem um exemplo de um homem que no sábado vai pegar lenha. Né? Não se podia fazer nada. Mas... Nem pescar, não podia nada. Eu não sei se naquela época já tinha o tal do WhatsApp, mas eu sei que essa informação chegou lá para Moisés. Né? E esse homem foi chamado, foi julgado e condenado à morte. Né? Então, veja a diferença. Essa era uma outra lei que também, essa teve que ser modificada, porque com o avançar da humanidade, não se pode mais matar, né, tirar uma vida porque não estava cumprindo esse mandamento, o apedrejamento, talvez,
da infidelidade, isso também, né, teve que ser modificado. É o que a gente está falando aqui das duas partes distintas, né? A lei de Deus promulgada por ele no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por ele. Então, é o que você falou aí. Uma é invariável, que é a lei divina. A outra, ou seja, apropriada aos costumes e ao caráter do povo e vai se modificando com o tempo. Então, portanto, é de todos os tempos, de todos os países essa lei, né? Os 10 mandamentos. E por isso, mesmo caráter divino, né? Todas as outras são leis que Moisés decretou, né? Obrigado, porque ele se via para conter, pelo temor, um povo, né? De seu natural e turbulento e indisciplinado, e no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante toda a escravidão do Egito. Então, uma coisa interessante também, que a autoridade, né, do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas, né? Em as quais ainda pouco desenvolvidas se encontrava o senso moral e o sentimento assim de uma justiça reta. Então, aí diz Allan Kardec assim, né? É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos, não matareis, não causarei dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, revestiu hoje um caráter essencialmente transitório, né? Então, daí né, que Moisés ele é enviado por Jesus para trazer a primeira revelação, mas, ao mesmo tempo, também, em função da condição da época, era necessário essas leis disciplinar. Serem mais rígidas naquele momento, né? É. A gente estava conversando um tempo atrás, agora eu estou em dúvida aqui se é no Ceareiros de Volta ou se é no Voltei. Que o benfeitor fala que o planeta Terra ainda, a sua larga maioria, é composta de bárbaros, né? Uma grande parte. Agora Isso eu estou está me no livro confundindo. Voltei. É no Voltei, É, né? no livro Voltei. É um dos diálogos lá do irmão Jacó, o nosso Frederico Filho, Isso. com o seu mentor. Ele dá essa O informação, irmão né? Andrade está lá conversando com ele, né? Ele está lá preocupado ainda, né? Agora está lá no mundo espiritual, nosso irmão Jacó, do livro Voltei, né? E vendo ainda as nossas dificuldades aqui, né? E isso foi em Então, 1900 e alguma coisa, mais ou menos, que se passou essa situação. 1940, por aí. Então, Né? imagine lá na época de Moisés e ainda 2000 anos na época do nosso mestre. Misericórdia, né? Então está lá A nossa caminhada, né? Nossa, foi muito interessante você lembrar esse trechinho, que eu gosto muito dessa parte aí, né? Porque ele fica assustado, né? Que a parte, né? Daqui a pouco eu lembro desse trechinho, né? Mas é muito interessante essa parte aí, né? Que eu fico impressionado, né? Que boa parte da humanidade ainda é um Aí, povo bárbaro. agora veio aqui, lá no Ceareiros de Volta, é o Bittencourt Sampaio, que fala que ainda grande parte da humanidade não conhece o Cristo, uma outra parte considerável não se preocupa com as questões do espírito, né? Está só arraigada às questões materiais, e você para e fala, não será? Porque Exatamente. soa até muito estranho, mas você vê que são informações ainda da caminhada da humanidade, né? Exatamente. E a gente sempre está falando O disso. Evangelho diz lá, né? O Evangelho do Cristo ainda sofrerá muita resistência, né? Então, que apesar, né, diz lá, você está lembrando esse trechinho do Os Cearense de arautos do Volta, né? Evangelho, né? Os arautos do Evangelho, né? Então, apesar do grande esforço deles, né, a mensagem do Cristo ainda segue esquecida, né? Então, porque boa parte da humanidade ainda segue assim, doutrinas verdadeiramente materialistas, né? Então, daí a importância, né, da divulgação do Evangelho do Cristo, né? E esse ano é um ano assim importante porque a própria Federação Espírita Brasileira, né, no seu programa lá, do Evangelho Redivivo, né? Então, isso é muito importante, né? Então, Vem a mensagem lá da Alcione, né? A isso, mensagem do Cristo precisa exatamente. ser conhecida, meditada e vivida. Exatamente, e vivida, né?
No meu Exatamente, livro sim, até a gente grifei essa parte, vivida, que é o mais realmente viver. importante. Né? Igual você está falando, né? Às vezes a pessoa estudou e leu o Antigo Testamento, né? Pegou lá Moisés, destrinchou. Depois veio Cristo, a pessoa conhece o Novo Testamento. Depois vem a doutrina espírita, toda a obra subsidiária. Então, as pessoas têm um conhecimento, nós temos esse conhecimento. E como é que está essa aplicação, né? Eu acho que o É, ano de 2020 nos convida fortemente a pensarmos nisso e fazemos essa autoanálise com uma crítica mais acirrada. isso é muito importante, isso. Você me fez lembrar, né, dessa questão da aplicação dos ensinamentos, que a gente estuda, né, mas não aplica. E aí a gente recorda por que traz o sofrimento quando a gente não cumpre, né, esses mandamentos, né, a lei de Deus. Porque está na nossa consciência. Né? Então, é o aguilhão, né? Então, por mais que a gente tenha dificuldade ainda de compreender esses ensinamentos, mas pelo fato de estar na nossa consciência, então a dor nos lembra isso, nos recorda, né? Então, se a gente errou, por exemplo, né? E aí, com certeza, a gente precisa, acima de tudo, reconhecer esse erro, que não é fácil, né? Às vezes a gente segue errando, mas é importante a gente reconhecer esse erro, mas, acima de tudo, né? A reparação. Então, quando a gente não cumpre essa lei divina, quando a gente prejudica alguém, por exemplo, né? E a gente estava lembrando aqui, por exemplo, do mandamento, né? Do decálogo, e tem um lá que é não matar, né? E aí eu estava aproveitar aqui já que a gente tocou nesse assunto, lembrar dessa proposta, né? Que eu lembrei aqui agora de uma mensagem do Emmanuel, né, que está no livro Ceifa de Luz, que é muito interessante. Né? Então, por exemplo, não matarás, diz a lei. Né? A gente pode dizer assim, não, mas eu nunca matei ninguém. Então, olha o que Emmanuel vai dizer para nós. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supões inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não matarás, continua Emmanuel. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado dos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que reteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam o infinito. Por fim, diz Emmanuel, reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida, porque a lei não traça especificações ou condições dentro do assunto, preceitua simplesmente, não matarás. Então, talvez a gente não mate uma pessoa fisicamente, mas tiramos a esperança dessa pessoa, tiramos a sua coragem, muitas das vezes, de viver. Então, às vezes, um ato nosso, uma palavra mal colocada. uma palavra mal colocada, você paralisa a existência, você mata a existência de uma pessoa. Então, a nossa responsabilidade, assim, é muito grande. Né? Então, por isso é importante nessa questão da gente, a questão do sofrimento, né? Nós estamos vivendo esse momento
da pandemia, né? Então, quantas pessoas refletindo, eu particularmente tenho refletido bastante, né, sobre esse momento, mas isso é em função do quê? Dessa lei que está escrita na nossa consciência. Então, todos nós estamos refletindo sobre o nosso comportamento, né, sobre esse momento e, acima de tudo, sobre o futuro. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. O espírita tem o costume de falar muito em a palavra oportunidade, né? Eu, pelo menos, ouço muito. Porque tudo isso que você falou aí, né, esse texto maravilhoso de Emmanuel, reflete para mim, só fica na minha cabeça, oportunidade, oportunidade. Porque malbaratamos as palavras, malbaratamos as ações, mesmo que não ações sanguinolentas, se a gente for levar isso para o Matarazzo, mas às vezes todos os exemplos que Emmanuel deu, a gente muito provavelmente incorreu e ainda incorre. Então a gente tem que ter essa vigilância e pensar nessa oportunidade, né? Oportunidade de estarmos podendo resgatar, com o termo até que você usou aí, de podermos reparar, né, e modificar o nosso coração de uma vez por todas, né? Eu tenho uma mensagem aqui que está na Revista Espírita em setembro de 1861, Eduardo Pereira. Se fosse meu amigo, eu ia chamar ele de Eduardo Pereira. Mas o Eduardo Pereira, ele é um espírito israelita, né, e ele fala o seguinte, que, né, reforçando que o espiritismo é a terceira revelação, que é uma revelação que vai modificar gerações de homens, vai trazer homens, né, ou seja, no contexto de seres humanos, por óbvio, né, mais adiantados, com mais nobres aspirações. E ele fala o seguinte, olha, agora eu vou ler aqui, ó. O resultado já atingido até agora, né, ele não será obtido sem dor e sem sofrimento. Aí revela esse ano de 2020 aí para a gente que muitas dores, muitos sofrimentos, muitas ansiedades, né? E aqueles que têm coragem de ser apóstolos dessa doutrina se ergam, levantem a voz, falem alto e claro, exponham a sua doutrina. Olha que bonita essa mensagem de um espírito israelita, né, reforçando a necessidade de nós, que já temos o conhecimento da doutrina, possamos levantar a voz, mas de uma maneira amorosa, falar alto e claro, expor essa doutrina. E ele fala mais, ó, tendes por sustentáculo uma doutrina pura. Esse termo também eu acho muito importante, uma doutrina pura, ou seja, vamos viver Kardec, sentir Kardec, estudar Kardec, né? Porque ele está trazendo, né, todo o ensinamento do Cristo de uma maneira mastigada. Se o termo não for forte, você me desculpa, mas é quase que isso. E agora a FEB ainda vem trazer esse evangelho redivivo, querendo esmiuçar os evangelhos. Então, a gente tem um material muito grande para poder, né, manter essa pureza doutrinária, né, não nos afastarmos de Jesus, como já fizemos em outras oportunidades, né, em outras encarnações. E no final ele fala, reconhecê-los-eis, ou seja, os espíritas, esses apóstolos da doutrina espírita, pelas suas obras e não pelas suas qualidades, né? As qualidades que se atribuam. Então isso eu também acho maravilhoso, porque aí a gente pega Divaldo, a gente pega Chico, a gente pega tantas pessoas aí, os dois acabam que vêm mais fácil aí na nossa mente, mas tantos outros, Bittencourt Sampaio, que a gente já falou aqui, Doutor Bezerra de Menezes, eles são conhecidos por quê? Pelas qualidades que eles se atribuíram, não, pela obra que eles deixaram. Então a gente tem essas ferramentas todas na nossa mão, né? O discernimento maior de entender o que se passou lá com Moisés, o que se passou com o nosso Mestre Jesus, e o que está na nossa mão, essa ferramenta maravilhosa está na nossa mão. Não é? E o ano, repito, né? O ano de 2020 nos convida ainda mais a essa reflexão, a esse exame minucioso do nosso coração. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Não é verdade? Isso mesmo. Mais alguma coisa aí para a gente poder ir finalizando? Estou aqui nesse item 3, né, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, a gente não pode deixar de falar aqui do Cristo. Item 3? Né? É o item 3. Perfeito. Né? Então, Jesus, ou seja, ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei
o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina do Cristo. Né? Agora, quanto às leis de Moisés, propriamente dita, né, ele, ao contrário, as modificou profundamente, diz Allan Kardec, né? Quer na substância, quer na forma, combatendo os abusos, as práticas exteriores e deixando claro, né, aonde nós vamos ver ali, onde ele vai resumir, já que nós falamos da primeira revelação, da segunda, que é o Cristo, o Espiritismo, que é a terceira revelação. Falamos do Velho Testamento, do Novo Testamento, é muita coisa, né? É muita Aí informação. Jesus, Allan Kardec diz que os Espíritos responderam a ele que a lei de Deus está na nossa consciência. Aí Jesus vai melhorar mais ainda. Ele tem um Ele vai resumo? resumir, hein? Ele tem um resumo? É um resumo maravilhoso, né? Aqui estão todas as leis dos profetas. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Como diria um amigo meu, faz isso e viverás, como ele disse lá para uma outra passagem. Né? Então é fundamental para cada um de nós. E eu lembro aqui lembrando aqui o livro Consolador, né, na questão 353, né? Acho que você ia falar dela aí, né? Então, não, manda eu acho interessante a gente lembrar essa questão, porque o Emmanuel, que é um livro de perguntas e respostas, né? Um livro maravilhoso, um livro consolador. Então, nessa pergunta 353, ele diz assim, né? Foi perguntado e o Emmanuel respondeu. O Espiritismo veio ao mundo, então, para substituir as outras crenças? Olha que resposta maravilhosa. Mas, Diniz, antes de você falar a resposta, é uma pergunta baseada na nossa história da humanidade, né? Porque tudo que é novo, tudo que é bom, parece que quer sobrepor aos outros, né? Talvez essa pergunta veio dessa consciência humana nossa, né? Eu lembro disso, eu acho interessante, porque uma vez a gente estava lá na Feira do Livro, e um companheiro nos procurou lá e falou assim, mais uma, né? Então, realmente, as pessoas têm essa... Né? Ficam, assim, receosos, né? Ou, esse alguma senso de coisa tem domínio lá, do ser humano. alguma coisa esse nosso irmão tem para ele, né, ter essa questão com relação à religião. Daí a nossa responsabilidade, né? Muitas pessoas se aproximam da doutrina e muitas das vezes nosso comportamento acaba afastando as pessoas, né, da doutrina. Então a nossa responsabilidade assim é muito grande, né? Então o Espiritismo, né, fez essa pergunta. Então ele veio substituir as outras crenças. Eu vou dizer assim, ó, o Consolador, ou seja, o Espiritismo, né, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Né? Então, o Emmanuel diz assim: ó, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhe as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Portanto, diz Emmanuel, a missão do Consolador, ou seja, a missão do Espiritismo tem que ser que verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos, o espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, eu acho importante a gente deixar isso bem claro, né? O Espiritismo ele não veio para substituir as outras crenças. Muito bacana, Dinius. Mais alguma coisa aí? Dá para a gente ficar conversando aqui, esse bate-papo gostoso. A Anne falou que a gente ia até meia-noite. A gente ia varar a madrugada. Mas eu acho que deu para a gente fazer um resumo legal, ficar uma proposta, né, interessante aí para quem está acompanhando a gente. Eu te agradeço muito a oportunidade. Eu tenho falado aqui com o pessoal no Zico Horta, eu estou sendo um privilegiado, porque eu estou tendo esse contato direto
com irmãos aí com uma caminhada já um pouco mais robusta, com mais experiência, para poder trocar, e acaba ocupando o lugar aqui de muitos irmãos que gostariam de ter essa oportunidade. Então, eu sou um privilegiado, te agradeço imensamente aí o esforço que você fez aí, eu fiz aqui para a gente estar junto, batendo esse papo, e a proposta de sempre, o desejo de sempre, que toque corações, né? Que Isso é é o bom. estudo das leis, o estudo desse primeiro capítulo, essa porta de abertura aí que Kardec colocou tão com tanta sensibilidade, possa realmente alcançar os corações. Não, isso é bom demais. Não, eu estava aqui recordando aqui, né, quando a gente esteve em 2019, né, o privilégio, né, de praticamente encerrar aquele ano com a vinda do Divaldo em Resende, né, e aonde Justo. ali você foi uma testemunha, né, do nosso encontro ali com o Divaldo Pereira Franco, né, e eu tenho dito a algumas pessoas assim, às vezes você passa, né, muito tempo estudando a doutrina espírita, né, a dificuldade de vivenciar esses ensinamentos, a gente passa tanto tempo no centro espírita, e eu tive a oportunidade ali de, em 4 minutos, né, ter assim eu chego a dizer assim, uma revelação, né? Então, o carinho que ele teve para conosco ali naquele momento ali, de dizer assim, recomece, né? A gente tem que realmente abraçar essa oportunidade, né? Que mesmo, né, como ele disse lá, né, mesmo nessa vida aqui, a gente possa renascer, né? A gente precisa desencarnar, chegar no mundo espiritual, reconhecer os nossos erros, né? Mas nessa vida mesmo, a gente Dá tem a para fazer. oportunidade de renascer, né? Ou como diz os nossos irmãos evangélicos, né? É buscar o evangelho realmente para a nossa transformação moral, né? Ou seja, nascer de novo, A cada dia. a cada dia, né? Isso aí. Então, que a gente possa utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, né? Porque, segundo Bezerra de Menezes, na última mensagem dele, dia 10 de novembro, né, de 2019, a gente fala, né, eu sempre vou ali, pego ali a mensagem, né? Estou sempre dando uma lida ali. Ele deixa claro, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, né? Então, isso é em função do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, mas eu acho interessante que ele coloca ali que Jesus segue, né, governando, né, o nosso planeta Terra. É um dos momentos mais difíceis que a humanidade já passou, né? Mas que ele segue no leme, Ismael governa ainda o nosso No nosso querido Brasil. Brasil, né? E aí ele encerra dizendo que esse é um momento grave na história da humanidade, um dos mais terríveis, mas, acima de tudo, um grande salto para a era da felicidade, né? É a Então, oportunidade, né? é a oportunidade. A Nós misericórdia estamos, divina vem e nos alcança a todo momento. é um momento difícil, sim, mas para o nosso aprendizado. Que possamos realmente aprender e, se Deus quiser, a gente continuar trabalhando. Então tá joia. Denilson, um beijão no seu coração. Beijão, você também. Fique com Deus, muito obrigado. E a gente vai se E, falando aí. tá, qualquer coisa a gente faz de novo, se não der. Ficou bom demais. Um beijão para você e para todos aí, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. com Deus.